Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Gelson e nessa videoaula de hoje nós vamos fazer uma correção sobre os exercícios de revisão que eu indiquei para vocês fazerem lá do livro, e essa revisão vai ser para a nossa avaliação, envolvendo aí os conceitos de conjuntos, teoria dos conjuntos e também intervalos, né, que não deixa de ser também um conjunto dentro dos números reais. Então, vamos lá, vamos começar a correção. Prestem bem atenção nas resoluções para já ir também estudando para avaliação. Bom, os exercícios que vocês tinham que fazer se encontravam na página 56 e 57 do livro. E aí agora eu vou começar a corrigir aqueles que eu pedi para que vocês fizessem. Vamos lá então. Número 1. Represente os conjuntos explicitando seus elementos. Então, letra A. Conjunto A. Conjunto formado pelos elementos M, tal que M é um número inteiro, par e divisor de 20. Então, os números que são divisores de outros, né? No caso aqui, os divisores de 20 são os números pelos quais eu posso dividir o 20 e ter uma divisão exata. Então, nesse caso aqui, eu posso dividir o número 20 por 1, por 2, porém, eu só quero aqui número inteiro e par. Ou seja, posso dividir nesse caso, então, o 20 por 0. Aí eu vou também poder por 2, só que como eu estou falando dos números inteiros, eu posso incluir o negativo 2. Aí depois vem o 4, o negativo 4, o 5 já não é par, então vai vir o 10, o negativo 10 e por último o 20 e o negativo 20, né? Afinal, todo número é divisor dele mesmo, ok? Conjunto B. Então, B, x tal que x é número natural, ímpar, e x é maior que 3 e menor que 5. Bom, se o x é um número natural maior que 3 e menor que 5, só pode ser o número 4. Porém, como aqui está pedindo natural ímpar, dentro dos números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e lá vai, natural e ímpar entre 3 e 5 eu não tenho, né? Então eu digo que o B é um conjunto vazio, ou eu escrevo aqui utilizando o símbolo de conjunto vazio, certo? E conjunto C. X tal que x é número natural e x é menor que 3. Números naturais menores que 3 é 0, 1 e 2. Então, conjunto A, B e C. Questão 2. Represente os conjuntos segundo uma possível propriedade que defina cada um. Conjunto A, BNA. Bom, uma propriedade possível aqui eu posso dizer que o conjunto A é todo elemento x tal que x é letra da palavra banana, né? Então, da palavra banana. B, N e A. Agora, letra B. B é o conjunto formado pelos elementos 1, 2, 4, 8 e 16. Pessoal, olha só. 1, 2, 4, 8, 16. Vocês devem ter percebido que o próximo aqui seria o 32, o 64 e assim por diante. Esses números, eles estão se duplicando. E essa ideia de duplicar aqui a gente pode considerar como as potências de base 2. 2 elevado a 0, 1. 2 elevado à primeira potência, 2. 2 elevado à segunda potência, 4. 2 elevado à terceira potência, né, que é 2 vezes 2 vezes 2, 8. 2 elevado à quarta potência, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 16. 2 na quinta, 32. 2 na sexta, que é o 64, e assim por diante. Então, eu posso dizer o seguinte, que o conjunto B é x, tal que x vai ser escrito agora como sendo as potências de base natural 2, né? De base natural 2. Então, são as potências naturais de 2, ou as potências com a base igual a 2, né? A gente pode até colocar que x, tal que x é natural e potência de 2. Então, são as potências. Vamos só melhorar aqui, colocando o seguinte, x tal que x é potência, né? Vamos colocar assim, é potência natural de base 2. Que aí, ó, potência natural é porque os resultados são somente números naturais, porque eu posso ter outros números, né, como potências de base 2. No momento que eu fizesse 2 elevado a negativo 3, expoente negativo, né,
a gente tem que inverter a base, aí o expoente fica positivo, e aí isso daria 1/8. Então, esse 1/8 não é potência natural. Por isso que é importante falar que x é uma potência natural de base 2, que daí só vai dar o 2, o 4, o 6, o 8, o 16, o 6 não, perdão, 2, o 4, o 8, o 16, o 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048 e assim por diante, ok? Então, número 1 e 2 aí, corrigido. Número 3. Dados os conjuntos A e B e C, determine. Então, letra A, A união com B, que era para ser um Bzinho, né? Nossa, tá horrível. Aqui, vamos arrumar. Aqui. A união com B. Então, união, pessoal, são os elementos que pertencem ao A ou ao B. Ou seja, a união do A e do B é a soma dos dois. Então, eu posso dizer que a união entre A e B é 0, 1, 2, 3, 4... 5 e 6. Todos os elementos que estão aqui, eles pertencem ou ao A ou ao B. A menos C. A ideia de menos, na verdade, é uma diferença entre conjuntos, né? E diferença entre conjuntos é falar o seguinte, o que eu tenho no A que eu não tenho no C. Então, se eu olhar para os conjuntos, o que eu tenho no A que eu não tenho no C são os elementos aqui 0, 1 e 2. O 0, o 1 e o 2 eu tenho no A, mas eu não tenho no C. Letra C, B união com C. Então, é a união dos dois, os elementos que pertencem ao B ou ao C. B união com C vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Percebam que B união com C, na verdade, é o próprio conjunto B, né, pessoal? Porque o conjunto C está contido no conjunto B, né? A gente falaria que o conjunto C está contido no conjunto B. Então, claro que a união deles vai ser o conjunto maior. Letra D. A união com B, união com C. Então, são os elementos que pertencem ao A ou ao B ou ao C. Então, A união com B, união com C vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Letra E, A menos B, né? Então, os elementos que pertencem ao A, mas não pertencem ao B. Então, A menos B vai ser só o elemento 0, né? Conjunto unitário. Letra F, A interseção com C. Os elementos que pertencem ao A e também pertencem ao C. Então, esses elementos vão ser aqui A interseção com C, é o número 3, e o número 4, que pertence ao A e também pertence ao C. B interseção com C, os elementos que pertencem ao B e também pertencem ao C. Então, vai ser o 3, o 4, o 5 e o 6, que na verdade é o próprio conjunto C, né? Pois se a gente for analisar, pessoal, como o C está contido em B, o que eles vão ter em comum vai ser o próprio conjunto menor deles, né? Que é o C, ok? Aqui só uma explicação. E letra H, a diferença entre A e B, união, interseção com C. Bom, A menos B nós já fizemos. Deu aqui na letra E. A menos B é o conjunto formado pelo 0. E agora, esse conjunto interseção com C, o que esse conjunto tem em comum com o C? Nada, né? Porque o C é 3, 4, 5 e 6. Então, eles não têm nada em comum. Aqui nós temos um conjunto vazio. Questão número 5. Dados os conjuntos A, x, tal que x é um número natural e x é maior ou igual a 2 e menor que 8. Então, A vai ser o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Conjunto B, 3, 4 e 6. Determine o complementar de B em relação a A e, em seguida, faça um diagrama que represente esses conjuntos. Pessoal, complementar de B em relação a A é a mesma coisa que eu falar os elementos que pertencem ao A, mas não pertencem ao B. Logo, complementar é a mesma coisa que A menos B. Então, quais são os elementos que pertencem ao A e não pertencem ao B? Nós vamos ter aqui o 2, que tem no A, mas não tem no B. Aí o 3, o 4 tem no A, então vai ter também agora o 5, 2, 5 e o 7, certo? O 2, o 5 e o 7 tem no A, mas não tem no B.
Se eu fosse fazer aqui uma representação desses conjuntos, né, percebam o seguinte, o B, ele está dentro do A, né? Quando eu olho para os elementos 3, 4 e 6 aqui dentro do A, eles são também os elementos do B. Então, eu posso dizer que o B, ele está contido no conjunto A, ou seja, eu tenho aqui o conjunto A e dentro dele eu vou ter também o conjunto B, ok? Dentro do conjunto B nós temos os elementos 3, 4 e 6. E esse 3, 4 e 6 também está dentro do A aqui pelo desenho. Mas além disso, dentro do A nós temos o 2, o 4, aliás, o 2, o 5 e o 7, que são os elementos que tem no A, mas não tem no B, ok? Então aqui a representação dos conjuntos, né, os diagramas e também a parte do complementar. Questão de número 6. Numa pesquisa de mercado, verificou-se que 15 pessoas utilizam pelo menos um dos produtos A ou B. Pessoal, a ideia de A ou B é união. Então, a união de A e B é 15 pessoas. Sabendo que 10 dessas pessoas não usam o produto B e que 2 dessas pessoas não usam o produto A, qual é o número de pessoas que utilizam os produtos A e B? Bom, primeiro de tudo, 10 pessoas não usam o produto B. Então, essas 10 pessoas é o que tem no A, mas não tem no B. Então, 10 pessoas usam o produto A, mas não usam o produto B, A menos B. E 2 pessoas não usam o produto A, ou seja, usam o produto B, mas não usam o produto A. Qual é o número de pessoas que utilizam os produtos A e B? Ou seja, o que ele quer saber é a interseção entre os conjuntos. Então, a gente vai desenhar aqui os dois conjuntos. Eu tenho aqui o conjunto das pessoas que gostam do produto A, das pessoas que gostam do produto B. E essa interseção aqui eu vou colocar o X, que é justamente esse valor aqui que eu não sei, né? Aqueles que gostam tanto do A quanto do B. Aí eu sei o seguinte, que aqueles que gostam só do A, mas não gostam do B, são 10. E eu não preciso colocar menos x aqui, pessoal, porque eu já estou dando a ideia, né? As pessoas que gostam somente do A. Então, eu coloco só 10 aqui, não precisa fazer menos x. Da mesma forma que aqui são as pessoas que gostam somente do B. Então, somente do B é 2. Eu não preciso pôr 2 menos x, porque eu já estou tirando as pessoas que gostam, talvez, do A também, ok? Então, o que eu posso fazer com essa relação? Eu posso dizer que a soma disso é igual a 15, ou seja, 10 mais 2 mais x é igual a 15 pessoas, né? Que foram as 15 pessoas consultadas. 10 mais 2 é 12, 12 mais x é igual a 15. Para mim resolver aqui essa equação, eu posso deixar o x aqui e eu vou passar o 12 para o outro lado negativo. Então, x vai ser 15 menos 12, x é igual a 3. Então, qual que é o número de pessoas que utilizam os produtos A e B? 3 pessoas. Ok? Questão de número 7. Em uma sala com 50 alunos, todos falavam pelo menos uma das línguas estrangeiras, inglês ou espanhol. Então, todos falam alguma coisa ali. Sabendo que 35 alunos falam inglês, 27 alunos espanhol. Então, quantos alunos falam? Bom, antes de qualquer coisa aqui, eu vou representar os conjuntos aqui, colocando então esse primeiro conjunto das pessoas que estudam inglês, conjunto das pessoas que estudam espanhol. Percebam que eu já não sei quantas pessoas estudam inglês e espanhol, essa é a pergunta da letra A, então já coloco um X. E agora sim, né? Aqui eu sei que o número de pessoas que gostam somente de inglês é 35 menos X. Que gostam não, que estudam, né? E o número de pessoas que estudam somente espanhol é 27 menos x. Agora eu estou tirando x porque a questão não está dizendo que é só os que estudam inglês. Ela está dizendo que 35 é os que estudam inglês. Então, é 35 menos x, para descontar aqueles que já estão aqui também estudando inglês. Então, respondendo aqui a letra A.
Quantas pessoas gostam de inglês e espanhol? O próprio valor de x. Para mim descobrir x, eu tenho que entender que a soma disso aqui, né, que a união dos dois conjuntos é igual a 50. Então, 35 menos x mais 27 menos x é igual a 50. Organizando aqui a equação, se eu devo x e eu tenho x, eu tenho zero. 35 mais 27, eu vou ter 62. E aí, 62 menos x é igual a 50. Trazendo 50 para cá, ele vai ficar negativo. E levando o x para o outro lado, ele vai ficar positivo pela operação inversa. 62 menos 50 é igual a 12. Então, aqui nós temos 12 pessoas que estudam, né? Ou 12 alunos, vamos colocar 12 alunos que estudam inglês e espanhol. 12 alunos. Letra B. Quantos alunos estudam somente inglês? Pessoal, percebam que somente inglês é 35 menos x. Bom, se x é igual a 12, eu tenho que fazer 35 menos 12, certo? E aí, fazendo 35 menos 12, eu vou ter 23, ou seja, somente inglês são 23 alunos. E somente espanhol são 27 menos x. Se o x é 12, que a gente calculou, 27 menos 12, aqui eu vou ter um total de 15 alunos. Então, 15 alunos estudam somente espanhol, ok? Então, se vocês fizerem a soma, 12 mais 23 mais 15, a gente vai achar 50, né? Que aí tá certo. Número 8. Determine o conjunto M e o número de elementos de M, né? Que é isso aqui. Se o A for 3 e 7, se o B é 7, 8 e 9, se A interseção com o M é 3, B interseção com o M é 8, e a união de A, B e M é 3, 7, 8, 9 e 10. Como que eu vou saber quais são os elementos do conjunto M com todas essas informações? Muito simples, pessoal. Olha só, olhando para a primeira informação. Se o que o A e o M têm em comum, se a interseção entre eles é 3, significa que tem 3 tanto no A quanto no M. Então, um dos elementos do conjunto M já é o 3. Se B interseção com o M é 8, significa que existe o 8 tanto no B, que está aqui, quanto no M. Então, um outro elemento do conjunto M é o 8. E se a união entre eles é 3, 7, 8, 9, 10, e o 3 tem no A, o 7 tem no A e tem no B, o 8 tem no B, o 9 tem no B e o 10 não tem nenhum, para ser a união, significa que tinha também o 10 no M, né? Então, aqui está o conjunto M e o número de elementos do conjunto M é igual a 3. 1, 2, 3 elementos. Número 9. Em um grupo de 45 pessoas, todas com algum tipo de problema de visão, 40% têm miopia e astigmatismo. E o número de pessoas com miopia excede em 9 o número de pessoas com astigmatismo. Determine quantas pessoas têm miopia e quantas pessoas têm astigmatismo. Bom, pessoal, vamos organizar isso aqui primeiro. Ele está dizendo o seguinte, né? É um grupo de 45 pessoas. Dessas 45 pessoas, todas têm algum problema de visão, então não vai ter pessoas fora disso. 40% tem miopia e estigmatismo, então 40% dessas pessoas têm miopia e astigmatismo. Então eu já posso calcular isso aqui, né? Quanto que é 40% de 45? Vamos usar aqui uma fraçãozinha, ó. 40% vezes 45. Aqui a gente consegue simplificar. Aqui tem 1, né? 4 vezes o 45 dá 180. 10 vezes 1 dá 10. 180 dividido em 10, 18. Então, são 18 pessoas que têm miopia e astigmatismo. Então, miopia e astigmatismo são 18 pessoas. A gente sabe também
que o número de pessoas com miopia excede em 9 o número de pessoas com astigmatismo, ou seja, o número de pessoas com miopia é o número de pessoas com astigmatismo mais 9. Determine quantas pessoas, então, têm miopia e quantos têm astigmatismo. Pessoal, é o seguinte, como que eu vou descobrir aqui o total de pessoas, então, que têm miopia, certo? Primeiro de tudo, eu vou aqui desenhar os conjuntos, ok? A interseção entre eles, né, o número de pessoas que têm miopia, deixa eu colocar miopia na frente, miopia e astigmatismo. O número de pessoas que têm miopia e astigmatismo é quanto? 18, que a gente já calculou. O número de pessoas que têm miopia, ele diz pra gente que é o número de pessoas que têm astigmatismo mais 9. Então, se eu considerar que X pessoas têm astigmatismo, eu vou dizer que o número de pessoas que têm miopia é X mais 9, porque é 9 a mais, conforme o problema. Então, na hora de eu pôr dentro dos conjuntos, eu vou pensar o seguinte, eu tenho lá X pessoas que têm astigmatismo, então eu tenho que pôr X menos 18, para já descontar, né, aquelas que já estão ali na interseção. E se eu tenho X mais 9 pessoas que têm miopia, na hora de pôr aqui, eu tenho que pôr que X mais 9, mas eu tenho que descontar as 18 da interseção. Muito bem. Agora, qual é a informação que eu consigo utilizar aqui para montar uma equação e descobrir o valor do X? Eu vou dizer que a união entre esses conjuntos, tudo que tem aqui, é igual às 45 pessoas. Então, eu vou montar uma equação. Ó, o número de pessoas que tem somente miopia, x mais 9 menos 18, mais as 18, que tem as duas, mais as pessoas que têm somente astigmatismo, é igual a 45. E aí, pessoal, agora, 45. Eita, travou aqui. Vamos de novo, 45. Agora, a gente vai fazer então uma simplificação dessa equação. Ó. Se eu devo 18 e eu tenho 18, dá zero. Aí, o que mais que eu posso fazer aqui? Vamos juntar agora o x, vamos deixar o x aqui. Se eu tenho 9 e eu devo 18, eu ainda fico devendo 9. E isso é igual a 45. Passando aquele 9 para o outro lado, ele vai ficar positivo pela operação inversa. Então, o valor do x é 54. Bom, eu não resolvi o problema. Eu disse que x é 54. Eu quero saber quantas pessoas têm astigmatismo e quantas pessoas têm miopia, certo? Opa, peraí. Aqui é 1x mais 1x, né? Então, aqui dá 2x. Então, se 2x é igual a 54, para mim descobrir o valor do x, o 2 que está multiplicando o x vai para o outro lado dividindo. Então, o x é 27. Agora sim. Sabendo que o x é 27, quantas pessoas então têm astigmatismo? Se eu disse que eram x pessoas, então são 27 pessoas, né? Agora, se o número de pessoas que têm miopia é x mais 9, então é 27 mais 9. E 27 mais 9 são 36 pessoas. Então, fazendo uma resposta completa, que vocês sabem que tem que escrever sempre, né? Não vou escrever aqui, mas eu vou destacar. O número de pessoas que têm astigmatismo é 27. O número de pessoas que têm miopia é 36. Ok? Então, nós temos aqui o número de pessoas com astigmatismo e o número de pessoas com miopia, que resolve o problema que a gente tinha. Questão número 10. Dados os conjuntos A, que é o intervalo fechado de negativo 1/2 a 15 sétimos, e conjunto B, aberto em 1/3 negativo até o 2 fechado, determine. Então, nós vamos determinar todas essas operações com os conjuntos a partir da ideia da representação por intervalos. Bom, pessoal, então o primeiro passo que eu tenho que fazer aqui, né, é fazer um desenho desses conjuntos. Né? Então, eu vou representar eles através de um intervalo. E aqui eu vou colocar o A. E como que é o intervalo A que nós temos ali? Intervalo A, vamos fazer uma reta aqui. E vamos colocar o B já também aqui embaixo. Então, intervalo B aqui.
E agora vamos ver como é que vai ficar as coisas. Nem precisava ter feito tão grande, né? Mas olha só, o A ele vai de negativo 1/2 até 15 sétimos. Pessoal, negativo 1/2 é negativo 1 dividido em 2. Então, dá 0,5. Então, se eu considerar que, por exemplo, o zero esteja mais ou menos aqui, o negativo 1/2 vai estar pertinho dele, né? Então, eu vou colocar mais ou menos aqui, bolinha pintada, porque ele inclui o negativo 1/2. E quanto que é 15 sétimos? 15 sétimos é o 15 dividido em 7. 15 dividido por 7, se 7 vezes 2 vai dar 14 e sobra 1, agora eu acrescento uma vírgula e um zero, 7 vezes 1. Ó, já consigo ver aqui que é mais ou menos 2,1, então eu vou colocar mais ou menos aqui, ó. E aí vai ser 15 sétimos positivo, certo? E fechado, bolinha pintada, justamente porque o intervalo aqui está fechado, né, nos dois. Então, o conjunto A, o intervalo A, né, vai ser do negativo 1/2 até o 15 sétimos. Muito bem. Agora, vamos para o intervalo B, aberto em negativo 1/3 e fechado para 2. Pessoal, se isso aqui eu disse para vocês que era aproximadamente 2,1, né? Esse 2 aqui, ó, ele está mais ou menos aqui, bem pertinho, um pouco antes, né? Então, 2 fechado. E esse negativo 1/3, quanto que é negativo 1/3? Ele é mais ou menos 0,333, né? Uma dízima. Então, aproximadamente 0,3 negativo. Se aqui está 0,5 negativo, o 0,3 está mais pertinho do zero, concorda? Então, aqui vai estar o negativo 1/3. Só que aqui eu pintei a bolinha, eu não posso, né? Porque aqui é uma bolinha aberta, visto que o intervalo é aberto. E aí nós vamos ter, então, este intervalo. Muito bem, agora a gente vai começar a fazer aqui as operações. Então, letra A. Na letra A nós temos A união com B. Então, aqui nessa linha, eu vou representar A união com B. Percebam que A união com B é o próprio conjunto A, né, pessoal? A união com B é o próprio conjunto A, porque o conjunto A contém dentro dele o conjunto B. Então, aqui, ó, vamos representar aqui que A união com B é o próprio conjunto A. Ou eu posso escrever lá como está escrito o conjunto A, de negativo 1/2 fechado até o 15 sétimos também fechado. Letra B. Na letra B, nós temos que representar aqui a interseção com B. O que o A e o B têm em comum? Percebam que o que o A e o B têm em comum é o próprio conjunto B, visto que o B está dentro do A, né? Então, a interseção aqui entre o A e o B é o próprio conjunto B, que vai de negativo 1/3 aberto até o 2 fechado. Então, a interseção com B é o próprio conjunto B, que ali na notação vai de negativo 1/3 até o 2. Opa, o negativo 1/3 aqui aberto, o 2 fechado. Letra C. A menos B. O que tem no A que não tem no B? Percebam o seguinte, pessoal. O que tem no A que não tem no B? É um intervalo aqui, né? Esse pedacinho aqui tem no A e não tem no B. E esse pedacinho aqui também tem no A e não tem no B, né? Então, são dois intervalos que pertencem ao A e não pertencem ao B. Vai do negativo 1/2 fechado até o negativo 1/3 fechado também, visto que o negativo 1/3 ele não pertence ao B, porque está aberto. Então, ele está ali no A, né? Está ali porque está passando pelo negativo 1/3, a linha vermelha do A. E nós também temos um outro pequeno intervalo ali, que vai ser agora do 2 aberto, porque o 2 ele está no B, concordam? E é o que tem no A que não tem no B. Como o 2 tem no B, ele fica aberto, e aí vai até o 15 sétimos fechado, né? Então, aqui são dois intervalos, ó. Vou colocar aqui esse intervalo e esse intervalo. Como é que eu vou representar, então, aqui o A menos B? Eu vou fazer o seguinte. O primeiro intervalo vai de negativo 1/2 até negativo 1/3 fechado, união com o outro intervalo, que é 2 aberto até
15 sétimos fechado. Ok, pessoal? Então, aqui está bem certinho A menos B. Eu vou apagar aqui a letra A para fazer aqui a letra D, ok? Imagino que quem aí está organizando suas resoluções, aí depois vai pausando o vídeo, né? Fica facinho. Então, vamos agora para a letra D. A letra D, ele quer que a gente represente aqui, que a gente calcule o B menos A. Bom, é o que tem no B que não tem no A. Percebam o seguinte, como o B está dentro do A, tudo que tem no B também tem no A. Então, a diferença entre eles é um conjunto vazio, né? Se a gente olhar para cá, a gente percebe isso, que tudo que tem no B também tem no A. E a letra E, qual que é o complementar? Deixa eu colocar aqui. Qual que é o complementar de B em relação a A? Lembra que eu falei que complementar de B em relação a A é a mesma coisa que fazer o A menos B? O que tem nesse que não tem nesse? E a gente já fez isso? A gente fez isso na letra C, né? Então, a resposta da letra E é essa aqui também. Concordo? Então, é só copiar, galera. Não precisa nem desenhar de novo. Certo? Então, número 10 foi. Bom, pessoal, agora vem os exercícios da autoavaliação. Os exercícios da autoavaliação eram um pouquinho mais rápidos, né? E ele tem o intuito de vocês irem fazendo e vendo se acertaram ou não para estudar os capítulos anteriores, voltar nas páginas anteriores, né? Para revisar os conceitos. Então, por exemplo, se você erra ali a número 1, você tem que vai falar número 1 sobre perceber situações nos quais se aplica a noção de conjunto. Aí você errou a número 1. Você vai então lá nas páginas 39 e 40 e você estuda um pouquinho mais para fazer a número 1 de novo. Essa é a ideia, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre as questões da autoavaliação. Olha só. Número 1. Entre as situações e problemas descritas abaixo, qual delas que não é resolvida com conceitos referentes a conjuntos? Ó, segundo uma pesquisa, 10 pessoas preferiam o produto A, 15 o produto B, 25 o produto C. Quantas pessoas participaram dessa pesquisa? Isso aqui é sim um problema envolvendo conjuntos, né? A gente fez vários problemas fazendo essa ideia, utilizando essa ideia de pesquisa, né? De quantas pessoas têm determinada preferência. Quando a gente faz isso, a gente faz os desenhos dos diagramas, né? Então, sim, isso envolve conjuntos. Letra B. Que números inteiros são múltiplos de negativo 5 e também, né, múltiplos do negativo 7? Essa é a ideia de uma interseção de conjuntos, né? O que dois conjuntos ou quais números inteiros que, além de ser múltiplos do negativo 5, também são múltiplos do negativo 7, ou seja, interseção entre conjuntos. Estudamos. Agora, letra C. Qual que é o perímetro de um quadrado cujo lado mede 2? Pessoal, isso aqui é geometria plana, né? Perímetro é a soma dos lados. Então, se eu fosse lá ter um quadrado que mede 2 centímetros de lado, o perímetro dele seria fazer a soma de todos os lados, né? 2 mais 2 mais 2 mais 2, a gente diria que o perímetro é igual a 8 centímetros. Show, isso é muito legal, mas isso não faz parte do que a gente estudou em conjuntos, né? Então, a gente já pode até marcar aqui a letra C. A letra C é a única alternativa que não é resolvida com conceitos referentes a conjuntos. Porque a letra D diz o seguinte, que polígono pode ser classificado como losango e também como retângulo, né? Então, por mais que seja algo bem simples de classificação de figuras geométricas, também, né, tem a ideia aí de conjunto, porque é classificação que eu quero que ele seja losango e retângulo. Então, obviamente, a gente está falando de uma interseção de conjuntos. Número 2. Uma representação do conjunto dos números naturais pode ser, letra A, 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13. Não, né, pessoal? Os conjuntos dos números naturais são infinitos. Então, eu não posso representar eles assim com um diagrama, porque eu não tenho como pôr infinitos elementos dentro de um diagrama. Se eu fosse representar os números naturais com a notação de conjuntos, utilizando os elementos, seria assim, 0, 1, 2, 3 e assim por diante, né? Percebam que já não tem essa aqui na letra B, na letra C e na letra D. Na letra B diz assim, 1, 2, 3, 5, 7, 11, etc. Totalmente errado, não. Letra C, x tal que x é um número natural que tem exatamente dois divisores distintos. É essa correta, porque uma coisa que eu não falei é que aqui ele fala dos números naturais primos, né? Então, percebam que todo número natural primo, pessoal,
ele tem somente 2 divisores, ou seja, ele só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. Então, essa aqui vai ser a alternativa correta, a letra C, né? A gente poderia representar esse conjunto, por exemplo, com a letra B, assim. Os números primos, quais são eles? Os números primos são aqueles que têm 2 divisores, exatamente 2 divisores. Então, eu vou ter aqui o 2, o 5, o 7, qual mais? O 11, o 13 e assim por diante. Letra D. Letra D, x tal que x é um número natural cujo algarismo das unidades é 1, 3, 5, 7 e 9. Não, né, pessoal? Porque olha só, o algarismo número 15 tem um algarismo 5 nas unidades, né? Mas ele não é natural. Aliás, ele não é primo, né? Então, claro que a letra D está errada. Ok? Alternativa C é a alternativa correta. Tanto na número 1 quanto na número 2. Número 3. A união com B é igual a, né? Que nós temos aí agora que levar em consideração que o conjunto universo são os números naturais, o conjunto A é 0, 2, 4 e 6 e o conjunto B 1, 3, 5 e 7 e lá vai. O conjunto A também é infinito, né? A gente já consegue perceber aqui que o conjunto A são os números pares naturais e o conjunto B são os naturais ímpares. Então, percebam que a união com B vai ser quanto? Pessoal, a união entre eles é o próprio conjunto dos números naturais. Então, a união com B vai ser o nosso universo aqui, né? O próprio conjunto universo que são os números naturais, ok? Número 4, A menos B é igual a... O que tem no A que não tem no B, pessoal? Bom, o que tem no A que não tem no conjunto B são os próprios números pares. Concordam? Então, o que tem no A e não tem no B é o 0, é o 2, é o 4, é o 6 e assim por diante. Alternativa B. Número 5. A interseção com B. O que eles têm em comum aqui? Os números pares e os números ímpares não têm nada em comum quando a gente utiliza essa classificação. Então, aqui nós vamos ter o quê? Um conjunto, que é um conjunto vazio, né? Certo? Número 6. Qual que é o complementar de A em relação ao conjunto universo? A gente poderia escrever assim também, né? Complementar de A em relação ao conjunto universo, que está como na questão, ou eu poderia escrever assim, ó, né? Cuidem essas notações, tá? É a mesma coisa. Qual que é o complementar de A em relação ao conjunto universo? Ou seja, qual que é a diferença entre o conjunto universo menos o conjunto A? É o conjunto B, ou seja, o que tem no conjunto universo que não tem no conjunto A é todo o conjunto B. Alternativa C, ok? Número 7. Uma empresa pesquisou o gênero de filmes preferido de uma família e chegou ao seguinte resultado. 3 pessoas gostam de comédia. 3 pessoas gostam de drama. 3 pessoas gostam de policial. 2 pessoas gostam de comédia e drama. 2 pessoas gostam de comédia e policial. E 2 pessoas gostam de drama e policial. E uma pessoa gosta dos 3 filmes, né? Dos 3 tipos de filme. Sabendo que todos os membros da família gostam de pelo menos um desses 3 gêneros, ou seja, não tem elementos fora isso, né? Quantos membros tem essa família? Bom, pessoal, aqui eu poderia fazer a anotação aqui dos 3 conjuntos, né? Então, posso colocar aqui comédia, drama e policial. Uma pessoa gosta dos 3. Quantas pessoas gostam de comédia e drama? Comédia e drama são 2. Se aqui já tem uma, eu coloco mais um. Quantas pessoas gostam de comédia e policial? 2. Se já tem uma ali, comédia e policial, 2. Opa, 1, né? Quantas pessoas gostam de drama e policial? 2. Se ele já tem 1. Quantas pessoas gostam agora? Desculpem. Quantas pessoas... Narração aqui com espirro. Quantas pessoas gostam de comédia? 3 pessoas. Percebam que eu já tenho 1 mais 1 mais 1. Então aqui eu boto 0. Vou botar 0 também para drama, porque eu já tenho drama 1, 2, 3. E também vou colocar 0 aqui para policial, né? Porque eu já tenho 1, 2, 3.
Quantas pessoas, então, tem nessa família? 4 pessoas. O narrador aqui, galera, tá com rinite, tá? 4 pessoas, então. A alternativa correta aqui da número 7, letra A. Para a relação, né? Nós temos aqui uma relação, pessoal, que são os naipes das cartas, né? Então, para a relação de paus está contido em ouro, que está contido em copas, que está contido em espadas. Para essa relação ser verdadeira, esses símbolos eles podem ser substituídos respectivamente por quais conjuntos numéricos? Lembram que a gente estudou, pessoal, que os números naturais, eles estão dentro dos números inteiros, que estão dentro ou estão contidos dentro dos números racionais, que está contido dentro dos números reais. Então, a relação correta aqui para a gente substituir esses símbolos pelos conjuntos numéricos são: os naturais estão contidos dentro dos inteiros, que estão contidos dentro dos racionais, que estão contidos dentro dos números reais. Então, naturais, inteiros, racionais, reais, a alternativa correta, letra B. E a número 9 diz o seguinte: dados o conjunto A, x pertence aos reais, tal que o x aqui ele é maior que menos 1 e menor que 1. Então, bolinha aqui não é pintada, né? Porque ele é só maior que menos 1 e ele é menor que 1. Vamos pintar aqui o espacinho. Vamos utilizar aqui o marca-texto para pintar, para ficar bem legal. Então, esse aqui, ó, é o intervalo A. E o intervalo B vão ser, então, todos os x pertencentes aos reais, tal que o x é maior ou igual ao zero. Então, incluindo zero aqui, nós vamos ter aqui o conjunto B, né? Incluindo zero, certo? Então, a gente vai dizer que os intervalos que representam a união com B e a interseção com B são, respectivamente... Pessoal, a união com B é o que tem no A ou no B. Percebam que a união com B vai ser aqui um intervalo que vai ter aqui do menos 1 aberto até o infinito positivo, né? Então, do menos 1 aberto até o infinito positivo, a união com B. Então, a gente poderia escrever que a união com B vai ser todo x pertencentes aos reais, tal que o x é maior que negativo 1, né? Ou a gente poderia escrever também assim, utilizando a notação ali dos intervalos como estão nas alternativas, que vai ser o x sendo maior que negativo 1 e indo até, né, o infinito, do negativo 1 até o infinito. Então, ó, percebam que não pode ser a letra A, porque de menos 1 até o infinito, menos 1 está um intervalo fechado, e não é um intervalo fechado, é um intervalo aberto, então a gente já elimina a alternativa A. Pode ser que seja a letra B. Não pode ser a letra C, porque o 1 menos 1 também tá 1 aqui, né? E tem que ser menos 1. Então, já eliminamos a C. E a união com B, aqui está tudo no intervalo fechado, né? Então, já não pode ser essa. Já poderíamos dizer aqui que a letra B é a correta. Mas eu vou fazer também aqui qual que é a interseção entre A e B, né? O que eles têm em comum. Só para a gente ter certeza, que não precisaria, né? Mas só para vocês verem a título de estudo. Percebam que o que o A e o B têm em comum? Eles têm em comum, pessoal, esse pedacinho aqui, ó, né? Que vai do zero fechado até 1 aberto. Do zero fechado até 1 aberto. Ou seja, a união com B é do zero fechado até 1 aberto. Que daí dá bem certinho aqui com a alternativa B. Muito bem, não esqueçam de, então, pessoal, fazer aqui a correção das questões que vocês já fizeram, né? Ver se vocês acertaram ou erraram, para que vocês também estudem mais um pouco sobre os conteúdos. Estudamos aí bastante coisa, né? Nessas questões a gente viu um pouquinho de cada conteúdo que a gente estudou e eu espero aí que vocês estejam preparados para a avaliação, certo, pessoal? Bons estudos e a gente se vê na próxima aula. Tchau!